soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Yes, I will. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Yes, I will. Yes, I will.
under your wing. Cover me within your mighty hand. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are find rest, my soul, in Christ alone. Know His power in quietness and trust. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Yes, I will. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above
will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. Find rest in my soul in Christ alone. Know His power in quietness and trust. There be oceans rise and thunders roar. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are God. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still, know you are Boa noite, meus amados irmãos, amigos. Mais uma terça-feira, estamos reunidos para adorar ao nosso Deus. O cântico que vamos entoar dando início a este culto é o de número 375 do Cantor Cristão, que tem como título Segurança.
apresentar agora os aniversariantes da semana. Dia 30, quarta-feira, a irmã Kátia Cristina Guimarães Cardoso. No dia 2 temos 3 aniversariantes, são minhas sobrinhas, a Letícia e a sua filhinha, a Helena. E também a minha sobrinha Live. As 3 residem na cidade de Campinas. No dia 4, aniversariam os irmãos Oséias Delgado de Oliveira e Nicolas Reis Busato. Eu quero cumprimentar aos aniversariantes, desejando-lhes as mais ricas e escolhidas bênçãos de Deus, um novo ano de muito sucesso e realizações, sempre dentro da vontade do nosso Deus e Pai. Nós vamos orar pelos aniversariantes e logo em seguida vamos entoar o cântico Te Agradeço. Oremos. Querido Pai, diante de Ti nos encontramos mais uma vez reunidos para juntos expressarmos a nossa gratidão, nosso louvor, a nossa adoração, para juntos também agradecermos-te a vida dos aniversariantes, agradecemos-te pela vida da irmã Kátia, da Helena, da Letícia, da Live, Oséias, do Nicolas. Tu possas derramar as tuas mais ricas bênçãos sobre suas vidas, e que este ano, que ora tem início, possa ser de muitas realizações, todas elas desejamos que sejam feitas dentro da tua vontade, com a tua aprovação, para que elas possam trazer grandes benefícios para a vida de todos esses aniversariantes. Também, ó Deus, nós queremos colocar diante de Ti o culto desta noite, suplicando que o abençoes, que o dirijas de acordo com a Tua vontade, que os cânticos, hinos e corinhos, que a leitura da Tua palavra e a mensagem falada possam chegar ao trono da Tua graça, ao coração de todos aqueles que do culto participam, e que possamos ver a Tua graça se manifestar na vida de cada um dos nossos irmãos. Oramos em nome de Jesus, o nosso querido Salvador. Amém. que és, eu quero te agradecer
Agora nós vamos ler a palavra de Deus. O texto escolhido encontra-se no livro do profeta Naum, capítulo 1. E nós faremos a leitura de todo este capítulo. Livro do profeta Naum, capítulo 1, versículos 1 a 15. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucocita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais se inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e mingua todos os rios. Desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Mas, como inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. Que pensais vós contra o Senhor? Ele mesmo vos consumirá de todo. Não se levantará por duas vezes a angústia, porque ainda que eles se entrelaçam com os espinhos e se saturam de vinho como bêbados, serão inteiramente consumidos como palha seca. De ti, Nínive, saiu uma máquina, o mal contra o Senhor. De Nínive saiu um que maquina o mal contra o Senhor, um conselheiro vil. Assim diz o Senhor: por mais seguros que estejam e por mais numerosos que sejam, ainda assim serão exterminados e passarão. Eu te afligi, mas não te afligirei mais. Mas de sobre ti, Judá, quebrarei o jugo deles e romperei os teus laços. Porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses exterminarei as imagens de escultura e de fundação. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Eis sobre os montes os pés dos que anuncia boas novas, do que anuncia a paz. Celebra as tuas festas, ó Judá, cumpre os teus votos, porque o homem vil já não passará por ti. Ele é inteiramente exterminado. Amém. Amém. Que Deus abençoe esta porção da sua palavra lida no nosso coração. Amém. Que o nosso Deus se digne abençoar esta porção da sua palavra no nosso coração. Nós vamos entoar mais um cântico. O cântico tem como tema ou título Te Louvarei. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei.
Muito bem, irmãos. Nós estamos meditando neste primeiro capítulo do livro do profeta Naum, em especial no versículo de número 7, que diz: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia. Ele conhece os que nele confiam. O tema da nossa mensagem é verdade consoladora. Já falamos sobre a primeira parte deste versículo na terça-feira que se passou, e hoje nós vamos dar continuidade. Lembrando que o texto diz que Naum era um profeta eucocita, isto é, da cidade de Elcos. Provavelmente hoje, ou nos dias de Jesus, a cidade de Cafarnaum, uma cidade bastante importante no ministério de Cristo. O profeta Naum, eu disse na semana passada, ele viveu no 7º século antes de Cristo. Ele foi contemporâneo de Sofonias, Jeremias e Abacuque. E ele profetizou especificamente, ou principalmente, melhor dizendo, a respeito da decadência do megalomaníaco Império Assírio e a queda irremediável de Nínive, a capital. Nínive fora libertada ou tivera a oportunidade de não ser destruída nos dias do profeta Jonas, mediante a sua profecia, mas agora nos dias do profeta Naum, Deus diz que vai destruir a cidade, uma cidade impiedosa e sanguinária. E assim desapareceu o Império Assírio. Disse aos irmãos também na semana que se passou que no meio desta mensagem devastadora a respeito do juízo de Deus, ele ergue a sua voz, ou o profeta Naum, inspirado pelo Senhor, ergue a sua voz para anunciar 3 verdades consoladoras. Isto mostra que Deus é amor e Deus é justiça. Aqui no nosso texto, no versículo 7, nós lemos que o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Nós temos aqui 3 verdades extraordinárias, absolutas. A primeira delas nós tivemos a oportunidade de meditar, de falar sobre ela na semana que se passou. Falamos a respeito da bondade de Deus, como nos apresenta o texto: o Senhor é bom. Falei sobre alguns aspectos da bondade de Deus, pedi aos irmãos, ou fiz um desafio aos irmãos para que escrevessem também alguns aspectos relacionados à bondade de Deus. Alguns irmãos responderam. Na quinta-feira passada, 2 dias após o culto, a irmã Lourdes Selmin, que está em Cuiabá, ela assistiu o culto na quarta-feira. Ela enviou um vídeo a respeito de um grupo de pessoas com deficiência auditiva e que cantaram um hino também. Não são mudas essas pessoas, cantaram através de Libras um hino de adoração ao nosso Deus. Ela diz que esse é um ato da bondade de Deus, capacitar as pessoas, até mesmo aquelas que têm deficiência auditiva, deficiência da voz, de entoarem hinos de adoração a Ele através da língua Libras. E temos aí de fato uma grande verdade a respeito da bondade de Deus. Hoje eu quero continuar falando a respeito do versículo 7. O segundo aspecto que quero destacar neste versículo é que o socorro de Deus é a fortaleza da nossa paz. Primeiro, bondade. Agora, Deus é fortaleza e Ele é nossa paz. Naum diz: Deus é fortaleza no dia da angústia. É interessante essa expressão de Naum, porque Deus não abandona o seu povo
nas batalhas mais amargas da vida. Isso aconteceu lá no passado e acontece aqui no presente também. Eu repito, Deus não abandona o seu povo nas batalhas mais amargas da vida. Ele não desampara os seus nos vales escuros da caminhada. Nós lemos isso no Salmo 23, versículo 4. Quando Davi, o salmista, diz que ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Não há noite tão escura que possa impedir que Deus esteja atento ao nosso clamor, às nossas necessidades. Não há noite tão escura que impeça o Senhor de ver-nos e de compadecer-se de nós e de nos oferecer a sua graça, a sua paz, a sua bondade. Também nós observamos que, além de não desamparar os seus nos vales escuros da vida, o Senhor caminha conosco pelas ondas revoltas, pelos rios caudalosos e pelas fornalhas. É interessante, irmãos, eu quero citar 3 textos. O primeiro deles, o de Marcos, capítulo 4. Lá no final deste capítulo, nós vamos encontrar Jesus atravessando o mar da Galileia, deitado tranquilamente num barquinho junto com seus apóstolos, dormindo sobre algumas almofadas, e levantou-se uma tremenda tempestade, o barquinho era jogado de um lado para o outro, e os discípulos apavorados acordaram Jesus, e ele acalmou a tempestade. Ele trouxe paz, conforto para o coração angustiado dos apóstolos. A mesma coisa nós observamos lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 43, um texto maravilhoso. Isaías 43, versículo 2. Neste texto, nós observamos a palavra do Senhor ao seu povo dizendo o seguinte. Isaías, capítulo 43, versículo 2. No versículo 1 ele diz: não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Isso é uma grande realidade. E nós vamos ao terceiro texto, lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 3, quando os 3 amigos de Daniel foram lançados na fornalha de fogo ardente. E embora fossem 3, agora o rei olha e vê 4 figuras dentro da fornalha. Os 3 amigos de Daniel e a figura do Filho de Deus ali presente para consolar, para trazer alegria ao coração daqueles 3 homens que foram fiéis ao Senhor. Então o Senhor caminha conosco pelas ondas revoltas, pelos rios caudalosos, pelas fornalhas da vida. Isso é extraordinário. Também nós observamos que o Senhor inspira canções de louvor na noite escura da vida. No Salmo 42, versículo 8, nós lemos a esse respeito, que mesmo diante da noite escura, nós podemos entoar canções de louvor, de adoração ao Senhor. Esta verdade já fora dita muito tempo antes, lá no livro de Jó, no capítulo 35, versículo 10, quando a palavra de Deus nos diz que Deus, mesmo na noite mais escura da vida, Ele coloca nos nossos lábios uma canção de louvor e adoração. Observamos também, irmãos, que Deus coloca nos nossos lábios um cântico de vitória. Nós observamos isso no capítulo 30 do livro dos Salmos extraordinários de Davi. Vejam o que ele diz aqui nos 5 primeiros versículos. Ele diz: eu te exaltarei, ó Senhor, pois tu me levantaste e não permitiste que os meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor meu Deus, clamei a ti por socorro e tu me curaste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida
para que não descesse a cova. Versículo 4: Cantai ao Senhor, vós que sois os seus santos, louvai o seu santo nome. E o versículo 5: Pois a ira de Deus dura só um momento, no seu favor está a vida. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esta é uma grande realidade. Quantas vezes passamos por situações tristes, situações angustiantes, situações difíceis, circunstâncias adversas. Parece que nada vai passar, mas passa. E logo depois vem a alegria, como nos diz o salmista, porque o Senhor está conosco. Também observamos na palavra de Deus com relação a esse Deus maravilhoso que é a fortaleza da nossa paz, esse Deus que é bom e que na sua bondade permanece junto de nós, sendo a nossa fortaleza na paz. Nós observamos que Ele é a nossa cidade e refúgio, Ele é o nosso escudo protetor, Ele é o nosso amigo mais achegado, nosso abrigo no temporal. É interessante, irmãos, que lá no Antigo Testamento, já no livro de Levítico, Números, Deuteronômios, nós encontramos Deus falando ao seu povo a respeito das cidades refúgio. Essas cidades foram construídas para aquelas pessoas que, por uma razão, ou quem sabe, por uma situação de dificuldade ou até impensada ou um fato inesperado, essas pessoas praticaram alguma coisa que não era correta, mas não o fizeram propositadamente. O Senhor oferecia a essas pessoas a oportunidade de viverem nas cidades refúgio até que passasse o período da pena que deveriam pagar. Não é que elas eram isentadas ou isentas, melhor, dos seus erros cometidos, não, é porque as coisas que haviam praticado haviam feito sem intenção. Por exemplo, a Bíblia cita o caso de uma pessoa que estava trabalhando, cortando uma árvore, esta árvore cai e mata uma outra pessoa. Ela não teve a intenção de matar aquela pessoa. Pela lei, alguém da família da pessoa morta poderia perseguir esta pessoa e matá-la pela lei de talião, olho por olho, dente por dente. Mas como ela não teve a intenção de praticar um homicídio, essa pessoa podia ir para a cidade refúgio. E ali ela permanecia até que passasse o perigo de ser morta. A Bíblia diz que Deus é a nossa cidade refúgio. Ele nos guarda, Ele nos protege, Ele nos livra de situações difíceis. Em seguida, a palavra de Deus nos diz que nem sempre Deus nos livra das angústias, mas sempre Ele é fortaleza no dia da nossa angústia. Salmo 46, versículo 1 diz: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Também a palavra de Deus nos afirma que nem sempre Ele nos livra do fogo ardente das provas, mas sempre nos livra nas provas. Muitas vezes somos provados, Deus permite a prova, mas Ele também nos dá o escape. O apóstolo Paulo chega a dizer, escrevendo aos Coríntios, que Deus é fiel, porque mesmo quando passamos por situações tão difíceis, Ele nos proporciona o escape para superarmos, para suportarmos as dificuldades da vida. Nem sempre Deus nos livra da morte, mas Ele sempre nos livra na morte e nos leva a salvo para o seu reino celestial. Em Hebreus capítulo 11 nós temos a galeria dos heróis da fé, e ali nós vemos Deus mostrando que muitos foram mortos por amor a Ele, por amor a Jesus. Por exemplo, nós podemos citar o apóstolo Paulo, que foi morto porque amou a Cristo. Podemos citar o exemplo de Estevão, que foi também apedrejado por amar a Jesus. E quantos morreram por amarem a Cristo. Deus não os livrou da morte,
mas o Senhor os livrou de situações piores que poderiam ter vindo sobre eles, como sofrimento, como ficar anos em situação de dor, e Deus os transferiu para um lugar melhor, para o seu reino celestial. É o que nos diz o escritor do livro de Hebreus no capítulo 11. A Bíblia nos diz também que o futuro pode ser incerto para nós, mas jamais será incerto para Deus. Ele nos toma pela mão direita, Ele nos guia com o seu conselho eterno e depois Deus nos recebe na glória. Caminhamos de força em força, nos afirma a sua palavra. Ele nos leva na caminhada de fé em fé. Quando tudo parece ruir ao nosso redor, quando parece que a nossa fé vai desaparecer, nós nos lembramos das coisas extraordinárias que Deus fez na nossa vida. E então reencontramos a força para superar as adversidades. Somos transformados de glória em glória até entrarmos pela cidade santa, pelas portas dos céus. Que Deus nos abençoe. A prova de que Deus nos ama, de que Ele está conosco, de que nós podemos, neste mundo, apesar das grandes dificuldades, já viver em estado de paz e de alegria, é que o hino 490 do cantor cristão diz: depois que Cristo me salvou, em céu o mundo se tornou, até no meio do sofrer, é céu a Cristo conhecer. Para mim, bem pouco importa viver em alto monte ou à beira-mar, em casa boa ou em uma gruta ruim, com Cristo aí, é céu para mim.
Os nossos pedidos de oração para esta ocasião, o primeiro é da irmã Maria Guimarães Cardoso. Ela pede oração por sua sobrinha Janaína, que está com um problema na visão e também com uma parte do corpo adormecido. O segundo pedido é do irmão Tiago Henrique Barbosa. Ele pede pelo seu irmão Bruno, que não está bem de saúde, que Deus o abençoe, que o restaure e que ele possa ter um encontro pessoal com Cristo Jesus, nosso Senhor. O irmão Cleiton também pediu oração na semana que passou pelo Cláudio Reis, que esteve internado alguns dias no CAPS do Cervezão, depois foi transferido para o hospital Bezerra de Menezes. Deus possa guardá-lo e restaurar a sua saúde. Também temos pedido da Mariane, a minha filha, por um aluno por nome André. Tem alguns problemas de saúde e o pedido é no sentido de que Deus o ajude e ele possa superar todos esses problemas. A irmã Silvia pediu semana passada por seu tio Miguel Silveira de Camargo. Ele passou por cirurgia durante a semana, teve alta e recupera-se em casa. Também temos o pedido do pastor Gidalte Pereira de Souza por uma irmã que está internada em Santos fazendo quimioterapia e o seu nome é Valquíria. Ela é casada com o pastor Pedro e está bastante aflito. Vamos orar por este casal. O irmão Arthur Duarte Pereira Dias pediu oração por uma criança de 11 anos, o Pedro Miguel. Ele tem uma doença rara, deverá passar por uma cirurgia que é bastante cara e a família não tem condições. Nós vamos continuar orando pelo nosso país, para que Deus possa nos dar uma solução a melhor possível, para que o povo brasileiro possa ter dias melhores, possa ter mais liberdade, inclusive liberdade de ir e vir, liberdade de expressar o pensamento e liberdade de culto. É o desejo do coração de todos nós. Nós vamos orar, concluindo o nosso culto desta noite. Oremos. Amado Pai, agradecemos-te por tua palavra. Agradecemos-te pelo teu conforto, pelo teu consolo. Agradecemos-te por tua bondade para conosco, porque através da tua bondade tu nos preservas de situações difíceis, de momentos ruins da vida. A despeito das situações adversas, tu estás sempre pronto a nos ajudar. Como nos diz o salmista, a tua bondade nos leva a caminhos extraordinários. Também, ó Deus, na tua presença forte, tu és fortaleza, és a fortaleza que traz paz ao nosso coração, mesmo quando caminhamos por vales escuros, quando enfrentamos as águas tempestuosas, quando enfrentamos situações aparentemente invencíveis, intransponíveis. Tu estás conosco, nos dando a força, a determinação para vencermos a tudo. Pai, nós te agradecemos, porque até mesmo a tua palavra diz que depois de termos os nossos pés atolados, nos tira do charco de lodo e colocas um novo cântico na nossa boca. Mesmo na noite escura, nós podemos entoar canções de louvor e adoração ao teu nome. Nós te pedimos que nos guardes durante toda a semana. É a oração que te fazemos no nome de Jesus. Amém. A graça é um ponto de encontro, lugar onde o
espalham no chão, onde todo que chega cansado, tranquilo descansa o seu coração. A graça se explica em uma cruz. Lá eu posso entender o que o céu me traduz. A morte era minha sentença, mas agora sou livre em Jesus, Jesus. Graça simples assim, perdão se recebe, se aceita, enfim, pecado não se explica.